E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui a gente começa mais um Conexão Universitária e nós estamos aqui para falar do Conexão número 44 da semana 44, o antídoto para as aflições. Se você está acompanhando a gente então pelo devocional escrito, é só dar uma olhada lá no devocional número 44. E se você está acompanhando a gente pelo devocional do aplicativo, entra lá no seu aplicativo e também é o mesmo devocional, o mesmo número, 44. Se você está aqui e você não conhece nosso aplicativo, entra lá na sua App Store, dá uma olhada lá, seja se você tem Android ou iPhone, não tem problema. Entra lá que tem o aplicativo Pão Diário Universitários e fica por dentro de todos os nossos conteúdos, seja conteúdos da gente aqui mesmo do Pão Diário, seja dos nossos parceiros, da BC2, da ESRIs, tem muito conteúdo legal para todos nós usufruirmos lá no nosso aplicativo. Gente, se você também não segue a gente no Instagram, dá uma olhada lá, entra no seu Instagram e segue a gente, @Pão Diário Universitários, lá onde a gente sempre comunica o que a gente está fazendo, quais são os nossos projetos, quais são as coisas que nós estamos postando, seja no YouTube, seja no Spotify, na rádio do Pão Diário, os livros que a gente está lançando, como a gente lançou recentemente o Conexão Universitária, então fica por dentro de tudo que a gente está fazendo. Sem mais delongas, sou eu que estou aqui mais uma vez, João Reck, sou acadêmico de psicologia, estou no 8º período, quase me formando, não vejo a hora de me formar. Eu fui líder do Dunamis Pockets na PUC do Paraná aqui por 2 anos e meio, o Dunamis Pockets que é um grupo universitário, e hoje tenho a honra de ter uma parceira de Pockets aqui também, só que Pockets lá da Bahia, mas ela já se apresenta. Eu sou da Alcance Curitiba, minha igreja, faço parte lá da juventude, e é isso aí. E, gente, eu tenho a honra de ter aqui também um dos autores do livro E Pediu para Si a Morte, escrito pelo Vilibaldo e pelo Renato. E eu tenho a honra de ter o Vilibaldo aqui com a gente para falar um pouco sobre o antídoto das aflições. Queria que ele se apresentasse um pouco. Vili, conta para a gente aí quem é você, se apresenta aí para nós. Fala pessoal, tudo bem? Obrigado, João, pelo convite. Uma alegria estar aqui com você, com a Samara também. Eu me chamo Vilibaldo, nome diferente, né? Você já conheceu algum Vilibaldo ou não, João? Nunca, nunca. Não? Você também Não não, Samara? conhecia. Não, primeira vez. Puxa vida. Eu tô... E Tão você, raros os conhece? Vilibaldos. Eu conheço pessoalmente 3 Vilibaldos. Caraca! Sério? Eu, meu pai e meu avô. 3 Vilibaldos que eu Mas os Vilibaldos se conhecem na internet também, a gente troca mensagem. Ah, E eu legal. não sou nem o único Vilibaldo neto no Brasil, para você ter noção. Então tem mais Sério, um, cara? que é o compositor de música. Às vezes a gente troca Olha mensagem só. no celular, é bem legal isso. Cara, que Bom, massa. além do meu nome, né, eu tenho a minha família, que é muito importante, né, de destacar aqui. Sou marido da Juliana, pai do Benjamin, do Enoque e o Israel, que está chegando em setembro. Ei, que E massa. sou também professor e pastor. Professor na FAUAPAR, Faculdade Batista Paraná, e pastor na Igreja Batista Lindóia, pastor auxiliar lá. Que massa. Vili, é um prazer enorme ter você aqui com a gente, né? Você que é da casa aqui, né, do Pão Diário, então mais ainda para a gente é muito bom ter você aqui com a gente. Samara, conta para a gente aí um pouquinho quem é você, diz aí. Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Samara. Eu faço fisioterapia na UESB e sou líder do Pockets aqui também na minha universidade. A gente tem vivido muito que Deus tem liberado sobre as universidades aqui, né? E também eu sou membro da Bola de Neve aqui de Jequié, da minha cidade. E acho que é isso. Fala da onde que é essa cidade aí, Samara. Jequié. Mas que estado que é? Bahia. Olha aí, ó. Bahia, gente. Olha só, Deus conectando as coisas aí, né? Eu sou um gaúcho morando em Curitiba e conheci o Vilibaldo, que é um gaúcho morando em Curitiba também, e a gente tá falando com a Samara da Bahia, né? Sim. O que Deus faz, né, cara? É muito massa, né? Essa conexão aí nacional é muito massa. Gente, bora para o nosso bate-papo, então, envolvendo o antídoto para as aflições. Então, você que está assistindo aí a gente, já vai pensando, o que será que deve ser esse antídoto para as aflições, né? Eu aí, como
como psicólogo, quase psicólogo, né? A gente gosta desse assunto, né? De aflição, a gente gosta do que pode ser feito. O Vili aí escreveu um livro, né? Junto com o Renato que é psicólogo, né, Vili? Isso. Ele é psicólogo. Então... Eu sou só metido na história. Que é isso, cara, não, mas é muito massa. Mas, gente, bora para nossas perguntas, então? Vamos lá. Vamos lá, eu quero começar perguntando para Samara. Samara, diz para a gente aí, por que necessariamente a gente precisa orar? Por quê? Por que existe essa necessidade? Conta para a gente. Cara, eu vejo muito a oração como uma conversa, né? A oração, às vezes, a gente quer dificultar, muitas pessoas falam como se fosse algo muito distante, mas a gente primeiramente precisa orar porque é a forma que a gente se conecta com o Senhor. Então, a partir do momento que a gente começa a orar e a gente entende que é uma coisa simples, muda totalmente nossa vida. Que você pode orar em um evento, em um lugar super especial, ou você pode orar simplesmente no dia a dia, quando você acorda, nos momentos mais simples ou nos momentos mais elaborados da sua vida. Tudo aquilo ali é um momento propício para uma oração. E nós devemos orar justamente por isso, porque essa é a forma que a gente se conecta com Deus, sabe? Uhum. Eu achei muito massa isso que você trouxe. E o legal é que, assim, agora já ficou na cara qual é o antídoto para as aflições, né? Já começou com a pergunta, né? Deu Por que a spoiler gente... já, né? Já dei, não, já entreguei. Entregou tudo. O antídoto para as aflições realmente é a oração, né? Então, a gente vai falar aqui sobre oração. E aí, Vili, por que a gente precisa orar? A nossa crença está fundamentada na palavra de Deus e a Bíblia diz que nós devemos fazer tudo para a honra e glória do nosso Senhor, né? Então, a oração é uma das formas que nós temos de nos conectarmos a Deus, como a Sá disse, também para nos lembrar que nós devemos entregar tudo a Deus. Está no início dessa gravação aqui, né, nós começamos orando, o João nos direcionou em oração para nós dedicarmos esse momento especial a Deus. Então, a oração ela serve para várias razões. Claro que tem os motivos, digamos, principais, né? Oração pedido e oração agradecimento. Tanto é que a gente vê isso nos Salmos, né? Os Salmos de louvor, agradecendo a Deus pelo que ele já fez, e os Salmos de lamento, pedindo a Deus que intervenha, que venha agir nas nossas vidas, né? Mas seja como for, agradecendo ou pedindo, é uma forma de nos conectarmos a Deus e de pedirmos essa conexão de Deus na nossa vida também. Legal. Quando você estava falando, eu lembrei, né, que para mim, eu acho que o principal motivo pelo qual eu preciso orar é porque Deus espera isso de mim. Quando a gente vai dar uma olhada, né, Jesus ele está falando, né, não, quando forem orar, não faça como os fariseus, né, que gostam de aparecer, que falam mais alto, né, para serem ouvidos e ter toda aquela eloquência para falar, mas entra no teu quarto, fecha a tua porta. Então, assim, quando ele começa essa sentença falando assim, mas tu, quando orares, né, já tem a expectativa do coração de Deus a respeito de nós, né, daquilo que ele quer que nós façamos. Então, tu, quando orares, faça dessa maneira. Então, eu olho para isso e vejo assim, não, Deus já tem uma expectativa a respeito de mim, que eu ore, que eu esteja diante dele. Então, assim, eu de fato preciso estar nesse lugar, para que tudo isso que vocês acabaram de falar realmente aconteça, né? Essa conexão seja permanecida. Mas e quando a gente não quer orar, como é que a gente faz? E aí, o que vocês acham? Aí a coisa aperta, né, amigo? Quando a gente não quer orar. E eu fico pensando as razões para a gente não querer orar. Né? Muitas vezes a gente não quer orar porque a gente não vê que Deus deve interferir naquilo, ou quando a gente não quer. São duas formas, né? Tem coisas que a gente pensa que não diz respeito a Deus. Tem outras coisas que a gente não quer que Deus venha interferir, mesmo sabendo que diz respeito a Ele. Então eu lembro de uma menina que ela gostava de um rapaz e ela sempre orava da mesma forma. Deus, né? Faz com que eu namore esse rapaz. Deus, abre as portas. Ao invés de fazer uma oração perguntando, Deus, é esse rapaz ou não? E aí, vou por esse caminho ou não? Então, muitas vezes nós queremos direcionar a palavra de Deus. A Sá comentou aqui que oração é uma conversa com Deus.
Só que é uma conversa meio monólogo. A gente quer dar a pauta. Aqui a gente tem uma pauta, né? O João aqui nos estabeleceu uma pauta do que conversarmos. Com Deus tem que ser diferente. Com Deus tem que ser diferente. A gente não é um debate com Deus, não é nada do tipo. Com Deus é a gente buscando a vontade dele. Então, ao invés da gente impor para ele o que nós queremos, nós devemos buscar a direção dele. Então, muitas vezes nós não oramos porque a gente não vê a necessidade de Deus interferir na nossa vida. Por quê? Porque a gente acha que Deus só interfere para nos abençoar. Quando, na verdade, Deus precisa interferir para que a nossa vida seja para a honra e glória dele. Para que nós venhamos a entender a missão dele e nos adequarmos à sua missão. É igual o Bibo fala, até estou aqui com o livro do Bibo, fazer propaganda para o amigo, né? Faz aí. O Deus que destrói sonhos, e é legal que ele fala que muita gente faz a teologia da Xuxa, né? Que hora, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Quando, na verdade, a gente tem que orar pedindo a vontade de Deus. Eu não sei vocês, mas eu já vi isso na minha vida. Tempo atrás, eu conversei com a minha esposa, né? Ela veio conversar e falou assim, nossa, amor, quantos filhos será que a gente vai ter? Eu falei, quantos a gente vai ter? Não, quantos a gente já tem. Temos 2, tá bom assim. Aí ela falou, nossa, tá bom assim porque deu não, porque eu não quero ter mais filho, não. Ela falou, tu não quer ter mais filho? Daí eu falei, eu não quero, eu sei que tu quer, mas eu não quero. Ela olhou para mim e disse assim, e Deus? O que Deus quer? Você já perguntou o que Deus quer? Me deu um rapa. Eu me senti espiritualmente dando com a nuca no chão, né? E derrubou. E eu fiquei, cara, realmente, nunca coloquei. Porque tem coisa que a gente coloca, Deus, é para fazer isso ou aquilo, mas tem coisa que a gente acha que é nossa responsabilidade, e por ser nossa responsabilidade, a gente nem consulta a Deus, nem pergunta qual a vontade dele na nossa vida. E agora está chegando aí para nós o Israel. Cada um dos nossos filhos tem um significado, né? Benjamim, filho da alegria, porque ele veio num momento conturbado na nossa vida e trouxe muita alegria. O Enoque, consagrado, porque quando a gente decidiu ter ele, quando a gente entendeu que os nossos filhos não são nossos, mas são de Deus, então a gente escolheu ter filho para a honra e glória de Deus, né, como uma forma de vivermos o que Deus tem para nós. E Israel, que é aquele que luta, aquele que insiste com Deus. Porque eu insisti em não ter o Israel, mas nós nunca vamos vencer a Deus, e Deus está dando esse presente e trouxe muita alegria em nós, né? Então, existe essa questão da oração. A gente não pode impor a nossa vontade. A oração, por isso que Jesus ensina como orar, né? Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como assim? Existe o reino dos céus, onde a vontade de Deus impera. E o reino dos céus precisa estar em nós, para que aqui na terra nós já sejamos submissos ao nosso reino. Então, amém. Isso é oração. Que massa. E aí, Sá, conta pra gente aí, quando a gente não quer orar, como é que funciona aí? Nossa, isso é muito interessante, porque a gente nunca se coloca nessa posição, né? Tipo, de admitir que muitas vezes nós não queremos orar. E a primeira coisa que eu já vejo quanto a esse assunto é que às vezes nós relacionamos orar com sempre sentir algo. Então, sei lá, você começa a orar ali e você não está sentindo nada da presença de Deus e você já não tem mais a vontade de orar no outro dia e tudo mais. Enquanto a palavra, ela não fala sobre isso, né? Ela nos fala sobre permanecer na oração e na intercessão e tudo mais. E a gente tem que voltar para esse lugar de entender o que Deus já está fazendo, o que o reino de Deus já está carregando para a gente entrar nisso na hora da oração. Quando a gente fala sobre uma conversa, é sempre sobre falar, mas também sobre escutar. E com Deus é exatamente isso, sabe? Que o Vili trouxe aqui de exemplo. O que Deus já está fazendo e como eu posso participar disso? Como eu posso entender o que ele está fazendo? E quando a gente leva a oração só pelo que a gente está sentindo, só pelo que a gente está querendo, pelas nossas próprias vontades, a gente vai viver uma vida de inconstância na oração, né? E várias vezes a gente não vai querer orar, porque nossa vida é muito entediante. Mas quando nós colocamos a oração
de realmente entender o que Deus está fazendo, qual é a realidade do céu sobre aquela situação, qual é a opinião de Deus sobre aquilo, o que Deus está dizendo sobre aquilo. Quando a gente coloca nosso coração à disposição para ouvir dele na oração, eu acredito que seja um segredo muito grande para a gente ter mais vontade de orar, sabe? Sim. De realmente entender o que Deus está dizendo sobre aquilo, porque ele sempre tem algo a dizer, por mais que não seja o que a gente quer ouvir, mas ele sempre está falando algo, sabe? Sim. Não, eu achei muito massa isso que vocês trouxeram, e eu fiquei pensando, né, coisas práticas que a gente acaba fazendo. Então, por exemplo, uma fuga da oração, quando a gente fala de tudo isso, para mim, né, tô falando pessoalmente, quando a gente pensa assim, cara, tô com uma dorzinha de cabeça. Eu não vou incomodar Deus, né, pedindo para ele curar uma dorzinha de cabeça. Eu vou lá, tomo um remedinho, dá 2 minutos, já passa, né? Mas é nessas pequenas coisas que muitas vezes Deus ele quer se revelar, e aqui a gente não está indo para aquele papo de daí só Deus cura, a gente não precisa tomar remédio. Não, a gente não precisa entrar nesse ponto, porque Deus também cria pessoas, né, que pensam suficientemente, têm raciocínio, cognição, que podem criar um medicamento e pode usar dele para a glória de Deus, mas ao mesmo tempo Deus cura, né? Então às vezes a gente põe o pé para trás falando assim, não vou orar, não vou incomodar Deus, que isso aqui eu resolvo, né? É muito daquilo que o Vili também falou antes, né? De tipo, não, isso aqui é minha responsabilidade, então deixa comigo, né? E aí a gente nem sequer coloca Deus na jogada, né? Então, assim, quando vocês estavam falando, né, de direção e tudo mais, a gente já pode ir para a nossa segunda pergunta, que diz assim: ao orar, a gente demonstra fé em Deus, reconhecendo a sua soberania, né, sobre a circunstância e o seu senhorio em nossa vida. Mas muitas vezes, Deus ele fala conosco, mas nós decidimos ignorar a sua decisão, a sua direção para as nossas vidas. E eu queria perguntar, e aí, Viri, por que às vezes Deus traz algo claro, a gente às vezes está buscando uma direção, e aí Deus fala algo, e a gente, opa, pera lá, não é bem assim. E aí vai para o lado. Porque a gente é uma desgraça, meu amigo. Sem Deus a gente não é nada, né? Aí a gente olha para a Bíblia e fala, nossa, olha aquele Jonas, né? Meu Deus, o cara fugiu da vontade de Deus, mas eu já fugi da vontade de Deus também, né? Quem não? Deus sabe que o arrependimento em mim, mas até em pequenas coisas, você estava falando das pequenas coisas, né? Deus se revela no ordinário também, né? E assim como a nossa vida precisa trazer Deus no ordinário, nas pequenas coisas, no levantar, no modo que eu trato minha família, tudo. Deus não se mostra só no extraordinário, mas também no ordinário. Eu adoro a Deus no ordinário e ele se mostra nas pequenas coisas. Sim. E eu lembro que uma vez eu não segui a vontade de Deus. E eu fico pensando, por que a gente faz isso? Por que a gente é corajoso assim? Porque a gente não para pensar nas consequências da desobediência a Deus, né? Lembro uma vez que eu estava no ônibus e eu estava lendo, estudando, indo para casa, né? Que era o tempo que eu tinha para estudar. E aí Deus falou para mim assim, fala de mim para aquele rapaz ali. Aí eu falei, não, Deus, pô, tô estudando, que loucura, eu vou chegar nele e falar de ti. O cara tá ali com outros no grupo dele. Aí Deus falou, mas vai e fala com ele, pô. Não, Deus, não vou não. Vou descer do ônibus, já tá chegando no meu ponto. Aí Deus falou, mas fala com ele. Não, vou descer. Fui descer, veio o rapaz também. Desceu atrás de mim. Aí eu desci do ponto rapidão, fui indo em direção da minha casa, o rapaz veio vindo atrás. E eu fui insistindo, não vou falar com ele, Deus, para, né? Botou o rapaz para me seguir até, para falar com ele. O rapaz morava no mesmo condomínio que eu. Você tá brincando. Quando chegou lá, me caiu a ficha e eu entendi. Eu entendi que eu não estava falando de Deus para as pessoas próximas a mim. E aí eu mudei minha postura. Eu ia para casa, entendi, casa é casa, igreja é igreja. Passei entendendo, para aí, né? Eu tenho que mostrar a Deus em tudo. Comecei a falar de Deus para os porteiros, para os vizinhos. Lembro que deu uma treta uma vez com os vizinhos do apartamento do lado. A minha esposa falou, não, a gente tem que mostrar amor para eles, tem que mostrar a Deus. Fez um bilhete, comprou um monte de coisa de presente, né? E os vizinhos tinham reclamado da gente, reclamado do barulho que a gente fazia, porque a gente levava os adolescentes para casa, né? Nossa. Aí já viu, né? Aí fizemos esse agrado, né?
E eu fiquei pensando, nossa, minha esposa é muito louca, né? Os vizinhos reclamam, vai dar um presente para eles em vez de, né, sei lá, xingar eles, né? xingar os caras, botar o cachorro para fazer um cocôzinho ali na frente da porta, sei lá. Botou, deu um presente, veio os vizinhos no outro dia chorando, falando, não, é que aquele dia que a gente denunciou vocês, é porque a gente estava muito mal, a gente tinha recém voltado do velório de uma criança, que é da nossa família. E aí eu fui vendo, cara, que, poxa, muitas vezes a gente não obedece a Deus, deixa o pecado falar mais alto no nosso coração, porque a gente não tem a visão do todo igual a Deus. Por que eu fugi daquele rapaz? Porque Deus sabia que ele ia ir no mesmo caminho que eu, ia ter muito tempo para falar dele. Mas eu não sabia, e eu olhei só a minha condição. A minha esposa, né, colocou em oração, deu presente para aquela família dos nossos vizinhos em amor, e Deus já sabia que eles precisavam desse agrado. Então, muitas vezes a gente não obedece a Deus porque a gente não tem a visão das coisas como Deus tem. E às vezes a gente não tem a visão, e às vezes a gente tem a visão, mas não quer aquilo que Deus quer. Foi o caso de Jonas. Por isso que Jonas é um caso tão perdido, né? Caso complicado. Eu até abordo no meu livro, né? Porque ele chega a pedir a morte de tão brabo que ele fica. E aí, por quê? Fugir. Né? Ele foge para ir para Nínive, vai para o outro lado. Aí um monte de gente fala, é porque ele tinha medo dos ninivitas. Nada a ver, gente, não é isso. O texto é bem claro, quando ele vai e prega para os ninivitas finalmente, né, depois de passar pelo peixe, tudo. Aí os ninivitas se convertem, né, se arrependem, são salvos, e ele fala, Deus, por isso que eu não queria vir. Porque tu é um Deus misericordioso, tardio em irar-se. Né? Ou seja, o que ele está dizendo? Eu queria ver essa galera pegar fogo. Eu fugi porque eu sabia que estava lá o relógio do fim dos tempos para os caras, eu queria ver chegar no zero e os caras queimar. Basicamente é isso. E às vezes é isso que nós queremos algo diferente da vontade de Deus, e ao invés de nos submetermos, nós queremos fazer nossa vontade se impor, né? Mesmo para coisas ruins. Então muitas vezes é isso, Deus direciona. Conheço pessoas que Deus direcionou para terminar namoro, não terminaram, insistiram, bateram a cabeça, né, se ferraram. Por quê? Porque simplesmente não quiseram ouvir a Deus. E, gente, Deus sabe o que é melhor para nós. Né? Então a gente tem que confiar nele. Que demais, Willi. E aí, Sá, conta pra gente aí, né? Quando Deus fala, a gente decide ignorar a voz dele, né? Como é que a gente pode ter coragem de fazer isso? Nossa, gente, essa é a maior furada, né? Que a gente faz, é ignorar. E eu acho que isso vem muito de um lugar de que ele sempre quer que a gente se sacrifique, se entregue, se submeta. Sempre o convite de Jesus é isso, né? É de sacrificar, de carregar uma cruz. E muitas vezes acho que a gente não consegue ouvir essa voz e realmente obedecer porque a gente não consegue se submeter, porque a gente se recusa a fazer isso, porque a gente se recusa a realmente confiar de que o que ele está falando, por mais que custe tudo que eu tenho, é o melhor do que o que eu quero. E lembrando, vocês falando aí alguns exemplos, né? Eu lembrando de tantas situações que às vezes Deus me pedia para fazer uma coisa e falava, eu vou passar vergonha na frente de todo mundo aqui. Como que eu vou fazer isso, sabe? Por exemplo, até de você orar por cura de alguém, você pensa, Deus vai te falar, ore por alguém. Você pensa, nossa, se orar e essa pessoa não for curada, imagina, eu vou passar essa vergonha na frente de todo mundo, eu vou ser exposta aqui. Então, geralmente, nossas dúvidas vêm de um lugar de orgulho, né? Que a gente não quer perder ali a aparência, a gente não quer se submeter e colocar o que a gente pensa, o que as pessoas pensam da gente, nossa reputação em jogo. Enquanto, quando a gente ouve a voz de Deus, podem ser situações até que os outros olhem e achem, nossa, essa pessoa está sendo louca de fazer isso, nossa, que coisa desnecessária, sabe? Eu lembro daquela mulher, quando ela entregou tanto, assim, ela deixou tudo aos pés de Jesus, e até as pessoas achavam desnecessário aquilo que ela estava fazendo, achou uma entrega extravagante demais, não precisava fazer aquilo. E quanto nós ouvimos as coisas do Senhor, e só importa o que Ele está fazendo e a gente obedecer, e não a nossa reputação, nosso orgulho, o que as pessoas vão pensar. Às vezes é muito isso também. Não, você tirou as palavras da minha boca, porque vocês dois falaram a respeito de um lugar onde, se eu fizer isso, né, se eu né, cumprir essa direção de Deus aí, que será que vão pensar de mim, né? Isso vem totalmente de um lugar onde mostra que a gente ainda está vivendo um pouco para si mesmo,
né? Vivendo para essa vida, né? A gente tem que ter a visão da eternidade. Exatamente. Eu fico pensando, João, né? Fala aí. Eu fico pensando, o Vilibaldo da eternidade, quando estiver lá no céu, sem essas preocupações, essas bobagens do dia a dia, vai olhar para esse Vilibaldo passado e ficar, às vezes, arrependido, né? Poxa vida, cara. Podia ter uma feito, vergonhinha, né? Que diferença faz, né? Pô, vai trazer diferença na eternidade para aquela pessoa. Eu falar de Jesus, a pessoa pode ter a salvação eterna e por causa de uma vergonhinha vou evitar. Então, às vezes, a gente não tem essa visão da eternidade. E o C.S. Lewis que dizia, né, que todas as ações podem ser ações para a eternidade. Tudo que a gente fizer na nossa vida pode tocar a eternidade. E às vezes a gente se esquece disso. E a gente acaba vivendo acostumados com essa vida, acostumados com os nossos planos, nossos desejos. E esquece que a oração é uma forma da gente também nos conectar à eternidade. Sim. Nos fazer, né, lembrar da eternidade no ordinário, no dia a dia, na nossa vida, né, e fazer com que a nossa vida seja redirecionada. Né? Não, muito legal isso que você trouxe, porque a oração, por mais que ela seja de fato um antídoto para as aflições, né, que é a gente se expor para Deus, é a gente falar assim, se derramar diante de Deus, né, para que seja gerado esse quebrantamento. A partir do momento que nós estamos bem em relação a isso, Deus vai trazer direção. E se nós não formos fiéis a isso, cara, aí beleza, Deus virou só o meu terapeuta aqui, que eu só jogo tudo para ele, mas não quero ouvir nada, né? Então eu virei terapeuta de mim mesmo, né? E ao mesmo tempo eu me auto-saboto, né? A gente daí fala assim, não, vai ser do meu jeito e ponto, né? Não tem conversa. Então, trazendo para esse contexto, a escritora do devocional, ela disse que nós devemos ser sinceros diante de Deus e abrir a nossa caixa preta, né, onde estão todos os nossos segredos, né, nossas dúvidas, aflições, né, falta de fé, incredulidade, tristezas. E eu queria perguntar, Sá, como que funciona para você nessa exposição diante de Deus, assim, se isso para você já foi de primeira quando você conheceu Jesus, se foi conforme o tempo, né? Como que foi isso para você? Nossa, isso é muito, muito, muito interessante, porque quando a gente vai ver em Salmos, né, o salmista falando que não existe um lugar que a gente consiga se esconder, que a gente pode ir no mais profundo abismo e lá ele vai estar, nos mais altos céus e ele vai estar. Então, isso às vezes pode assustar um pouco a gente, porque nós temos a mania de associar algumas experiências que nós temos com as pessoas a Jesus, a Deus. Então, eu canso de ouvir histórias e histórias de tantas pessoas que falam: nossa, eu não confio em mais ninguém, eu não consigo confiar mais porque eu já me decepcionei com pessoas. E aí é sempre essa mesma história de associar essas feridas também a Deus. E quando a gente conhece um Deus que não existe nada que fique oculto aos olhos dele, talvez pode assustar um pouco. Mas o Senhor, ele vem realmente trazendo não uma invasão, mas uma segurança de que ele está ali, sabe? Que nós não precisamos ter medo de abrir essa caixa preta e mostrar tudo que tem lá dentro para ele, porque a Paulo, quando ele fala, né, que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que há de vir. Então, não importa o tamanho do que tem nessa caixa preta, não importa se seja algo, um trauma enorme, uma ferida enorme, quando vai se comparada com a glória que há de vir, nem se compara. Para Jesus, ele não se assusta com o tamanho desses problemas, sabe, que tem nessa caixa. Então, às vezes, são muitas mentiras também que vem no nosso coração, de que eu não posso chegar para Deus com isso que aconteceu. Cara, isso que eu tô passando, ninguém me entende, Deus não me entende, as pessoas me abandonaram. E às vezes são essas as mentiras que vêm. Mas não, o Senhor, ele realmente está disposto a isso e ele não se assusta com nada disso. Porque quando a gente vai falar sobre isso, até de eternidade, que o Vili estava falando, imagina se a gente for comparar o que tem na nossa caixa com a eternidade, por maior que seja, se torna pequeno, sabe? Se torna pequeno. Então, eu acho que é muito isso. Meu, que massa que você trouxe. Chuva de Bíblia também, né? E aí, Vili, fala pra gente, como é que funciona isso para você? Interessante, por mais pequeno que seja, Deus ouve, né, a nossa oração. E acho que é interessante que a oração, ela se amolda a duas coisas. Primeiro, como nós estamos acostumados a orar, segundo a visão que a gente tem de Deus. Oração, a gente aprende a orar na prática, né? A gente vê outros orando
ou é ensinado a orar e a gente passa a orar dessa forma. Então, um exemplo, por exemplo, aqui em casa, uma das orações que os nossos filhos mais fazem é na hora de comer. Mas tem uma oração que o nosso maior, que o Benjamin faz muito, que é a oração depois da disciplina. Como ele apronta bastante, moleque, não é fácil, não. Aí tem a disciplina e ele ora depois, sempre a oração assim: Papai do céu, me ajuda a obedecer mamãe e papai. Amém. Né? Em nome de Jesus, amém. Aí hoje, na hora da gente almoçar, né, fui ali com a família, a gente gosta de almoçar junto, família, e aí o Benjamin falou, hoje o Benjamin ora. Eu falei, vai orar, filho? Daí ele orou assim, né? Papai do céu, ajuda o Benjamin a obedecer papai e mamãe. Em nome de Jesus, amém. Eu não corrigi, ele não está errado. Eu não corrigi, pô, filho, não, essa oração não é a do almoço. Né? Porque não tem oração errada. Ele ainda estava lembrando de algo errado que ele fez e entendeu que ele precisava arrumar. Né? Às vezes a gente cria uma liturgia, né? Ah, não, hora do almoço tem que orar agradecendo pela comida. A hora do almoço pode ser um momento de orar, olhar para a família e falar, puxa Deus, obrigado pela família que eu tenho. Então, às vezes a gente coloca normas na oração e a gente está muito acostumado a ver orações litúrgicas no culto, né? E muito com uma linguagem específica, né? Ó, Senhor Jesus, magnânimo. Deus e Pai. Né? E a gente esquece da oração daquilo que está no nosso coração, que a gente precisa conectar com Deus. E a questão da visão sobre Deus. Às vezes a gente vê Deus como aquele carrasco, né? Até estava lendo hoje sobre Martinho Lutero, e ele vai ser um cara, um monge, né? E vai ver Deus como um carrasco, vai se aplicar nas penitências até que ele vai entender a graça de Deus, vai ver Deus de forma diferente. Então, a forma que eu vejo Deus me leva a orar de formas diferentes. Não que a gente deva orar com desrespeito, nunca com desrespeito, mas com proximidade. Né? Deus nos dá essa liberdade. E o mais interessante é que Deus recebe de uma forma inesperada, muitas vezes, nossa oração. Por exemplo, no meu livro, o primeiro capítulo é sobre Moisés. Nesse livro, para quem não sabe, né, qual que é o propósito? Fala sobre os personagens bíblicos que quase desistiram. Então, ele trata sobre o tema do suicídio a partir da perspectiva da prevenção ao suicídio. Então, não fico olhando tanto os casos de suicídio da Bíblia, mas aqueles que desejaram a morte e Deus cuidou deles. E o primeiro é Moisés, que ora assim, olha só, vou ler só uma partezinha da oração dele, mas é bem curiosa, né? Mata-me de uma vez, para mim seria um favor, pois eu não veria esta calamidade. Imagina tu falar isso para Deus. Deus, pô, me mata de uma vez, já chega. Quando a gente ouve essas palavras de Moisés, primeira vez que eu li, eu pensei, meu Deus, olha só. Mas é uma criança mesmo, é infantil esse cara, né? Pois eu pensei, não, é um cara exagerado, né? Pô, precisa pedir a morte. Só que Deus não falou nada disso, não. Deus olhou a oração dele e respondeu com cuidado e amor, designou pessoas para auxiliar ele, viu aquilo que ele estava reclamando e deu uma solução. Então Deus, é igual o João falou, é muito terapeuta. Deus ouve o que a gente tem a falar. Sim. E a resposta de Deus muitas vezes surpreende, porque mesmo que a gente abra a nossa caixa preta, dúvidas, aflições, expondo o nosso pecado, Deus nos recebe com amor e realmente surpreende. Então fica a dica, gente. Não sei se alguém aí nunca orou abrindo o coração a Deus. Faça isso. Faça isso que eu tenho certeza que você não vai se encher de pesar, não vai se encher de culpa, mas pelo contrário. O Espírito Santo de Deus vai trabalhar no seu coração com conforto, consolo e cuidado. Porque é isso que o nosso Senhor faz conosco. Que massa, gente. Isso que o Vili falou também, o que a Sá falou, sobre, né, tipo assim, essa dificuldade até de exposição, fala muito sobre o nosso coração ainda, né? Volta para o tema que a gente estava falando, né, dessa vergonha, né? Ah, mas vai me ver exposto desse jeito, né? Eu lembro que tinha até uma amiga minha, né, o nível de religiosidade que ela tinha na época, ela falava assim, eu não consigo orar no banho, porque ali eu tô muito exposta diante de Deus. Então, assim, pelo nível de religiosidade, tipo assim, não, aqui
eu estou exposta diante de Deus, eu não estou no meu ambiente, né, para orar, né, ao Senhor, só faltou, né, fazer assim, por quê? E aí eu paro para pensar que uma vez eu fiz uma oração, e uma das orações mais sinceras da minha vida foi quando, enfim, dá só um contexto, dá um panorama geral aqui. Eu vim de um lar cristão, mas meu encontro com Jesus, ele se deu aos 15 anos. Então, tipo assim, eu tive uma educação cristã, né, aprendi tudo sobre o Senhor, me batizei até com 10 anos, só que eu sempre considero, de fato, meu encontro com Jesus a partir dos 15. E aí eu lembro uma vez que eu tava, tipo, em crise comigo mesmo, aquela coisa toda, né, de Deus e tal, e eu queria buscar Deus, mas parecia que tinha um negócio que me travava, assim, eu falava assim, meu, mas o que é isso? E eu lembro que eu cheguei para Deus e falei assim, Deus, o negócio é o seguinte, eu não te amo, mas me ensina a te amar. E eu lembro que uma vez eu estava na frente da faculdade até, e aí chegou uma moradora de rua, assim, para pedir dinheiro e tal, e ela sentou do meu... Eu falei, senta aqui, vamos conversar. E eu comecei a conversar com ela, e ela falou que conhecia Deus e tal, estava afastada. E eu falei sobre essa sinceridade, para ela ser sincera com Deus, e falei o que eu tinha feito, né? Falei, Deus, eu não te amo, mas me ensina a te amar. E ela virou para mim assim, meu Deus, como que você fez isso? Tipo, já me olhou assim com olhos julgadores, tipo assim, por que você falou que não ama Deus? Como assim, seu miserável? Né? Tipo, eu falei, olha, mas Deus, ele espera de nós que nós sejamos sinceros com ele. Né? É desejo dele que nós sejamos sinceros, porque senão a gente vai estar sempre com uma capa ou com uma máscara diante dele, falando assim, ó, Deus, essa aqui é a parte bonitinha, tá? Então, fica só com o meu Instagram, tá bom? Mas o meu Twitter, deixa ele lá, tá bom? Fica aqui, ó, só com o meu Instagram, mas meu Twitter, deixa ele quietinho lá, você não precisa intervir, não, tá tudo lá, tá ok? Então é basicamente como se a gente fizesse a mesma coisa, sabe? Deus, tá aqui a parte bonita, eu não quero mostrar quem de fato eu sou, o que tá passando dentro de mim, porque eu quero permanecer dessa forma. E aí, o que vocês acham disso? A minha escolha por escrever esse livro, né, foi o direcionamento de Deus, e entendi por causa da minha conversão, sabe, João? Eu cresci na igreja, ouvindo de Deus e entendendo Jesus como alguém que eu devo consultar, né? Até que numa pregação, eu estava muito mal, estava realmente sofrendo muito por algumas questões da vida, questão familiar e tudo. E o pregador falou, né? Deus quer a sua vida. Quando ele falou isso, eu pensei, poxa, nem eu quero minha vida, eu não quero. Falei para Deus, sinceramente, prefiro eu morrer agora. E Deus falou, você não quer a sua vida, mas eu quero. E minha entrega foi, olha, Deus, se você quer, então faça Toma. o que quiser, né? Toma. Para mim não tem utilidade, para mim não tem valor, então faça o que quiser. E eu achava que Deus ia usar, sei lá, de uma forma assim, quase descartável. Mas aí eu fui entender realmente o valor que a nossa vida tem nas mãos dele. E por causa disso eu escrevi esse livro, sabe, João? A nossa vida tem valor. Sim. A nossa vida é preciosa aos olhos de Deus. Mas para a gente entender isso da parte de Deus, a gente precisa se conectar de verdade. E só com sinceridade a gente se conecta. Só abrindo a caixa preta. E às vezes tem que ser no banho. As minhas orações mais sinceras são no banho, chorando, onde ninguém vê eu chorar. Para não parecer que tá chorando, né? Que daí a água escorre ali. Quando a gente tem filho, a gente fica meio assim de chorar na frente dos filhos, tem isso também, né? Mas é ali onde a gente ora. Então é interessante você falar da sua amiga, porque talvez ela não tenha experimentado algo que seria muito bom ela provar, que é esse se derramar diante de Deus, abrir o coração, falar, olha Deus, pô, não tá legal, não tô bem, não tô te amando, não tô querendo viver, e não tem problema isso. O livro eu escrevi porque muita gente acha que é pecado essas coisas, né? Igual acho que é pecado o João falar, né? Deus, eu não te amo, mas me faz te amar. Tem gente que acha que é pecado falar que não quer viver. Mas não é pecado admitir um desejo. Olha, eu não quero viver. Admitir o desejo é a forma de sair do pecado.
Que o pecado é o que eu faço com um desejo. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Eu diria, né, desejai a morte, mas não pequeis. Porque o pecado é o que eu vou fazer com esse desejo. Se eu esconder de Deus, aí eu estou pecando. Mas se eu desejar a morte e mostrar isso para Deus e pedir ajuda, não tem pecado nenhum nisso. Pelo contrário, é o que Deus quer e o que Deus espera de nós. Voltando ao início, né? A oração é o que Deus espera da gente. É isso que Ele quer. Quando a gente foi criado não para viver a nossa vida pensando em trabalho, estudo. A gente foi criado para ter conexão e relacionamento com Deus. Então a gente nunca vai estar plenamente satisfeito enquanto a gente não tiver uma vida de oração. A gente vai estar correndo atrás do vento, igual diz Eclesiastes, né? Vaidade, vaidade. Agora, quando a gente tem uma vida de oração, não só vai fazer sentido a oração, mas tudo na nossa vida vai ganhar um propósito, porque a nossa vida vai estar nas mãos de Deus. Sim. E aí, Sá, fala pra gente o que você acha disso tudo. Uau, essa questão da sua amiga, eu até ri aqui, porque eu sempre falo isso, que a maioria das minhas pregações, tudo que todo mundo fala assim, uau, velho, que revelação incrível. Se eu contar, gente, a maioria eu ouvi de Deus tomando banho ou lavando os pratos. Porque, tipo, é o momento que eu tô ali mais sozinha e por mais que seja algo aleatório do dia, mas todo momento que a gente se conecta com Deus é um momento propício ali para Ele tratar algo em nosso coração, sabe? Então, quando a gente se acostuma muito a viver nessa questão de, tipo, eu preciso estar ali com algo adequado, um ambiente perfeito, é muito difícil manter uma vida de oração se você só consegue se conectar com Deus em um ambiente perfeito, em uma situação perfeita, sabe? Porque o dia a dia, a correria, as coisas nos exigem, sabe? Que a gente priorize o Senhor até nas coisas simples do dia a dia, até que, sei lá, no caminho para a faculdade, você vai no caminho ali falando com Deus, orando. Porque se a gente for manter sempre essa questão de um momento ali, sabe? Por isso que às vezes a gente se desconecta dele. Que talvez a gente espere um momento perfeito, enquanto todos os momentos que a gente quiser fazer dele um momento ali propício para falar com o Senhor. Sim. Não, faz total sentido. Talvez ali que é mais necessário, né? Ali é mais necessário. Na igreja a gente está acostumado a orar e estamos bem tranquilos normalmente, né? Agora, quando a gente está na faculdade, por exemplo, né? Conexão universitária, vamos falar de universidade, né? Isso aí. Eu sou universitário ainda, João. Né? Não sei se o João chegou a ver isso, mas eu estou fazendo doutorado, ainda estou na universidade. Olha aí, que massa. Sério? E na minha trajetória universitária, agora tem alguns bons anos, né? Já faz mais de 10 anos aí que estou na universidade, né? Bacharelado, mestrado, agora doutorado. Eu tive algumas experiências de ver a presença de Deus, porque é ali que a gente precisa ver. Então eu lembro lá no Rio Grande do Sul, fazer história na URGS, uma turma de 40, cristão declarado e praticante, tinha 4. Então 2 batistas, eu e uma menina e 2 católicos. Se algum colega meu ouvir, pode ficar bravo. Não, mas eu também sou cristão. Agora, nunca fiquei sabendo, né? Agora, cristão 007, sabia, né? Porque que sabia, que falava, olha, eu sou cristão, penso diferente e tal, 4. Sim. E aí eu fui aprendendo a ter contato com esses 4 e me fortalecer junto. E eu lembro que tinha um que era o Wilson, meu amigo católico, foi padrinho do meu casamento, tudo, né? Poxa, ter ele do meu lado era ter Jesus do meu lado, pô. Não tô sozinho. Só que tinha aula que a gente não conseguia fazer junto, né? Nós 4, a gente sempre tentava combinar a aula junto, nem sempre dava. E aí teve um semestre que a gente tinha pouca aula junto, que eu comecei a me sentir muito sozinho. Aí eu orei para Deus, falei, Deus, poxa, Deus, eu não tô sozinho, tô sempre contigo em todo lugar, mas mostra a tua presença aqui na faculdade, né? Eu lembro que tava lá num prédio, bem vaziozão lá, cheguei antes para a aula, né? Sentei no corredor, coisa de universitária, né? Senta no chão, né? Para ler os xerox antes da aula, né? Agora você é doutorando, né? Agora você não senta mais no chão, né? Agora, doutorando, agora com as crianças sento mais aí no chão. Mas aí sentei lá e eu orei, e aí Deus falou assim, Vili, tá vendo esse corredor? Vai lá pro fundo do corredor. Eu falei, pô,
tem que ficar aqui, Deus. Se a professora chegar, eu tenho que estar, né, à espera aqui. Sou meio perdido, se eu for mais profundo, nem vou ver. Vai pro fundo do corredor. Beleza, Deus. Fui um pouquinho assim, falei, vou ficar aqui para ver se a professora chegar, eu ainda enxergo. Ele falou, vai pro final do corredor. Aí eu fui lá pro final do corredor, sentei. Quando eu sentei, vi lá no outro lado do corredor, vindo um grupo de pessoas, de jovens, chegaram até onde eu estava, na minha frente abriram a porta, deixaram a porta aberta, entraram na sala, se ajoelharam e começaram a orar. Caraca. Ali eu vi Deus me falando, olha, tu não tá sozinho, Vi. Ali eu conheci o Alfa e Ômega, que era um grupo lá da URGS, Rio Grande do Sul, né? Que legal. E foi bem importante na minha vida, não só o grupo, mas eu ir vendo a presença de Deus na nossa vida. E a gente não pode se afastar. Aqui na UFPR, eu terminei o curso de História aqui, né? Então eu transferi. E eu fui entendendo que a vontade de Deus não era só eu fazer teologia. Deus me chamou por pastorado, mas me chamou para fazer história também. E aí, fazendo história aqui, né, transferido, fui para o 3º ano direto, né, já tinha feito 2 anos. Turma toda se conhecia, eu não conhecia ninguém. E aí eu conheci um rapaz, o Isaac. Comecei a trocar ideia com o Isaac. Uma hora eu falei, pô, Isaac, né, o que você vai fazer de TCC, né? Conversando com ele. Aí eu falei para ele, vou fazer sobre história antiga, e você? Ele falou, Vili, vou estudar história dos batistas. Quando ele falou isso, cara, meu coração se encheu, poxa, não tô sozinho, cara. Sério? Eu, pô, que bênção, né, mano? Você é batista igual eu. Ele olhou para mim e falou, não sou, não. Aí eu já fiquei, né? Vou refutar os caras. Não, pior que ele falou assim, eu era batista, não sou mais. Aí ele falou, tá vendo aquele piá lá? Pô, aquele piá era adventista, aquela menina era católica, aquele outro era assembleiano. Ele falou, cara, mas é muito difícil tu continuar na igreja estando nesse ambiente universitário. Falei para ele, cara, eu tô nessa faz um tempo e eu tô estudando para ser pastor. E você pode ser cristão e universitário. Ele falou, não, mas William, é muito difícil, cara, muito complicado, aconteceu muita coisa na minha vida. E fui conversando com ele. No final daquele ano, ele me deu um abraço antes de entrar no ônibus. Me abraçou e falou, Vili, ora por mim, cara, eu preciso voltar para a igreja. Caraca. No final do 2º ano, me deu um abraço e falou assim, Vili, continua orando, cara, eu preciso estar firme na igreja. No final do 3º ano, me deu um abraço e falou, Vili, ora por mim que ano que vem eu vou fazer teologia para ser pastor. Caraca. Isaac foi meu aluno, João. Sério, meu aluno, cara? Cara, que legal demais. com ele, em sala de aula. Fui um dos professores da banca de TCC dele, foi bem especial, bem legal mesmo. E aprendi a enxergar isso, enxergar a presença de Deus onde eu estiver, né? Igual a Sá falou, não tem onde a gente vai fugir da presença de Deus. Não tem onde se esconder de Deus. Então ele sempre vai estar com a gente. E é importante a gente pedir para Deus se revelar onde a gente estiver. Onde nós estivermos, nós podemos perceber a presença do nosso Deus. Nem sempre vai ser clara, mas a gente pode orar pedindo, Deus, se faz presente na minha vida. Sim, que demais, Vili, que demais. Eu gostei disso que você trouxe, né? Essa parte da consciência, da presença de Deus, porque é algo... Um dos autores que eu mais gosto é o A.W. Tozer, e ele fala a respeito de nós termos uma consciência espiritual, que ele explica dizendo o quê? É você, no seu dia a dia, você procurar Deus em qualquer coisa que tiver. Então, assim, é você olhar na sua janela e você ver uma árvore, seja ela tendo seus frutos ou não, tendo suas folhas ou não, e você vê Deus ali, entende? Não, Deus está ali, olha todo o processo, olha como a seiva vai até os galhos e chega até o fruto. Tipo assim, nessas pequenas coisas você começa a enxergar, não, Deus está ali, você começa a ser ministrado pelo Senhor. Claro que é uma postura muito contemplativa também, quando a gente para pensar, mas ao mesmo tempo, isso edifica demais a nossa fé, porque a todo momento a gente está ali, Deus, aonde está o Senhor, né? Aonde está o Senhor? O que o Senhor quer falar comigo? E eu acredito que isso seja o orar sem cessar de Paulo, sabe? Porque a gente não vai ter todo o tempo do mundo para estar num quarto fechado durante 24 horas por dia, 7 dias da semana, estando ali, né,
Deus e falando com o Senhor o tempo todo, né, na nossa postura de oração, né? Então, eu acredito que é por aí. Sá, quero fazer uma pergunta. Vamos lá. Uma das dificuldades de quem cultiva uma vida de oração é não ter orações respondidas. Queria te perguntar, como que você lida com isso? Uau! Essa é boa, viu? Tem várias polêmicas, né? Tem pessoas que falam que não existe isso de orações não respondidas. Tem outras que falam que sim, que Deus está em um eterno silêncio aí. Mas em tudo isso, eu acredito muito que nossa fé, a própria iniciativa da oração, vem de uma fé, né? De você estar falando com alguém que você não está vendo. E em qualquer situação, orações respondidas ou não, a gente precisa se apegar à palavra. E acho que esse é o segredo, sabe? De orações, quando você faz orações e Deus ele não responde aquilo ali, e você, talvez, como vocês estavam falando, né? Você chega em um lugar e você vai procurar o que Jesus está fazendo ali, onde está Jesus aqui. Talvez você procura e não ache em lugar nenhum. E aí é o momento de você saber que você carrega isso e você então vai manifestar isso, sabe? De você então saber, nossa, por mais que eu não estou vendo algo aqui super bizarro, super sobrenatural, eu vou pegar a minha Bíblia, eu vou abrir a minha Bíblia e Deus vai falar algo. Eu vou meditar com o que Deus já falou. Eu vou permanecer neste lugar de ouvir talvez a mesma coisa de Deus, sabe? De que talvez se ele não quer responder isso agora, porque ele sabe. Às vezes a gente ora tal e a gente não está preparado para ouvir algumas coisas ainda de Deus. Esse é outro ponto, porque ele cuida tanto da gente que tem coisa que a gente pergunta que se ele falasse a gente iria se perder totalmente. A gente não iria entender, a gente iria se desesperar, a gente iria fazer coisas segundo o nosso próprio coração. Então, ele sabe a hora certa de responder. E a gente precisa se apegar à palavra e de saber que, independente de ouvir ou não a resposta, ele está ali. E a palavra, ela sempre vai ser suficiente. Sim, é muito legal isso que você trouxe, porque tem aquele texto que diz assim, vocês pedem e não recebem porque pedem mal, né? Vocês pedem segundo os seus prazeres. E aí, Vili, conta pra gente, como é que funciona isso para você? E para você que é teólogo, vou estender um pouquinho mais. Existe aquele teto de bronze, Vili, que a oração não sobe ou a resposta não desce? Como é que funciona esse negócio aí? O que a gente precisa pensar é igual você estava indo no caminho certo. Às vezes há um silêncio de Deus, né? Tem gente que fala que o próprio silêncio é uma resposta, então dá na mesma, mas há o silêncio de Deus, às vezes porque eu não faço a pergunta certa. Eu peço mal. Então, às vezes o silêncio de Deus é para eu repensar minha própria pergunta a Ele. Né? Aí tem aquela questão, não tem oração errada. Claro que tem oração errada quando eu sou conduzido pelo meu próprio coração. Não estou dizendo que eu não posso abrir o coração diante de Deus, mas eu não posso, ou melhor, não devo ficar pedindo coisas equivocadas a Ele. Eu preciso entender que Deus vai me atender naquilo que eu preciso, não necessariamente no que eu quero. Então, abrir o coração para aquilo que eu preciso. Abrir o coração, Deus, poxa, eu estou sofrendo, eu preciso de ajuda, eu preciso de um alívio. Deus vai te atender com toda certeza. Mas pedir algo que você simplesmente quer e não necessariamente precisa, vai ter, às vezes, o silêncio de Deus para você entender que você não está pedindo corretamente. Né? Mas há o silêncio de Deus também, experimentado por várias pessoas, falou, né? Eu como teólogo, os teólogos também ouvem o silêncio de Deus, né? Porque a gente é teólogo que não ouve o silêncio de Deus, não, né? O próprio C.S. Lewis teve uma experiência muito profunda, né? Com a dor do luto. Não sei se vocês sabiam disso, né? Mas ele até tem um livro que ele trabalha, Anatomia de uma Dor, né? E ele fala que no luto dele, até trago no meu livro, né? Ele se sentiu sozinho, desamparado. C.S. Lewis se sentindo sozinho, desamparado e se perguntando onde está Deus. Segundo ele, gerou um sentimento como se fosse uma porta fechada na sua cara. Então, o próprio C.S. Lewis orou e sentiu o quê? Como se fosse uma resposta de uma porta fechada na cara. Às vezes a gente não vai sentir Deus como a gente gostaria, e faz parte. Nesse mundo nem sempre a gente vai ter a plena presença de Deus. No mundo vindouro, no céu, nova terra, a gente vai ter. Né? Nem vai ser necessário sol, porque só a presença de Deus vai iluminar todas as coisas.
Mas nessa vida, às vezes, a gente não sente a presença de Deus, não. E a gente precisa aprender a não só viver do sentir a presença de Deus, mas também do direcionamento, igual a Sá estava falando. Às vezes é necessário sentir. Poxa, eu orei para sentir a presença de Deus na universidade. Eu estava sofrendo. Mas às vezes Deus olha para mim e fala, Vili, pô, já te dei o manual, só seguir aí, cara. Não tem nada de presença, o quê? Segue o barco. E também tem a questão das experiências com Deus, né? Eu aqui sou batista, né? O João é da Alcance, a Sá é da Bola. Tem posturas diferentes? Tem, pô, mais pentecostal que a outra, mas eu acho que todo mundo entende que o Espírito Santo de Deus pode responder de formas variadas às orações. Com certeza. Eu mesmo já tive oração da parte de Deus, né? Eu orei e recebi uma resposta surpreendente, né? Que eu entendi de uma forma extraordinária. Só que o extraordinário é extraordinário, vai para além do ordinário. Então não é todo dia que Deus vai me responder assim, não. Deus já me respondeu de formas assim que realmente eu vi muito claramente ele se manifestando. E eu lembro que depois disso eu orei e pedi, Deus, pô, se manifesta da mesma forma, né? E Deus me respondeu, por misericórdia divina, falou, não vou te responder sempre assim. E eu entendi que era misericórdia de Deus, porque conforme ele responde, há uma cobrança também. Claro. A quem muito é dado, muito é cobrado. E às vezes a gente fica orando, Deus, se manifesta na minha vida. Cuide com o que você pede, porque Deus pode atender. E Deus se manifestar na sua vida, vai ter uma cobrança. Porque não vai se manifestar à toa. Vai se manifestar para isso ter um resultado na sua vida. Então hoje eu já oro pedindo, Deus, me fala de forma bem sucinta aí para o peso ser menor. Que eu já estou entendendo que o mais importante é eu seguir o que Deus já direcionou na minha vida. Eu já sei que ele é real, não acho que Deus é real, sei que ele é real, sei de muita coisa que ele quer de mim. Então, antes de eu ficar também cobrando muita coisa dele, eu devo cumprir isso na minha vida. Então, muitas vezes tem o silêncio de Deus porque ele já deu direcionamento. Esses tempos atrás, eu estava numa crise em relação a algumas coisas, em virtude do meu chamado, e orando, e aí eu entendi, eu lembrei da minha experiência de chamado pastoral, e percebi, poxa, eu já tenho a resposta, o que eu estou pedindo para Deus? Esperando uma resposta de algo que ele já me respondeu lá atrás. Poxa, não mudou a direção dele, não mudou o direcionamento, e não precisa falar de novo, eu já tive a resposta, eu já tive a ordem. Enquanto não vier uma ordem diferente, eu continuo no mesmo caminho. E às vezes a gente esquece disso. A gente esquece de olhar um pouquinho para trás, ver o que Deus já falou para seguir aquilo. Né? Porque a gente acha que nós que damos as cartas, mas não é assim, é Deus que dita as regras, gente. Então não é a gente que tem que cobrar de Deus o que falar em seguida. É Deus que deve nos direcionar para nós pensarmos o que precisamos fazer e como devemos fazer na nossa vida. Top, demais. Sá, quero te fazer uma outra pergunta. Quais dicas você daria para quem gostaria de fato orar mais? Né? Orar de forma consciente, não aquela pessoa que vai ficar, né, fazendo de vãs repetições, mas quem de fato quer ter mais tempo com Deus. O que você diria para essa pessoa? Cara, eu diria para começar agora, começar nas pequenas coisas, sabe? No dia a dia, começar colocando mesmo Jesus, sabe? Tendo a consciência de que ele tá ali. Eu estava ouvindo a história esses dias de uma família que eles tiveram um filho recentemente e o filho deles estava com uma dificuldade de entender, tipo, tá, quem é esse Jesus que vocês falam? Que ele era criança, né? Não entendia muito. E ele sempre falava de Jesus e tal. E aí a mãe teve uma ideia de colocar a mesa para todo mundo e colocar sempre o lugar de Jesus até a criança entender que Jesus estava ali. E aí, quando eles sentavam à mesa, tinha lá o lugar de Jesus, tinha lá uma xícara para Jesus também, e aquilo ali para uma criança fez total diferença. E às vezes nós precisamos voltar a esse lugar de criança, de voltar a ver Jesus e orar, falar com ele nas coisas mais simples, mais corriqueiras do dia a dia, de que se for preciso você sentar e você colocar ali uma cadeira para você ter a consciência, mano, de que Jesus está ali,
de que realmente você não está sozinho, de que porque às vezes a gente é muito visual, né? O ser humano tem essa necessidade às vezes. E quando você senta ali, você saber que a presença de Deus está ali. E realmente cultivar isso todos os dias e permanecer neste lugar, sabe? Não espera uma coisa sempre extraordinária, talvez um grande evento para você começar a ter uma vida de oração. Mas começar agora nas coisas mais simples do dia a dia e onde você estiver, porque onde você estiver, por mais que o lugar seja improvável, talvez a gente possa pensar que não seja um lugar para oração, mas todo lugar é um lugar propício para a gente orar e estabelecer também o reino de Deus naquele lugar através da oração. Uau, que demais. E aí, Vili, diz pra gente, quem quer orar mais, o que pode fazer? Acho que precisa dar significado à oração. Eu acho que essa palavra que a gente está trazendo alcança muitas pessoas de diversas crenças, inclusive, né, João? Talvez alguém da tradição católica esteja nos ouvindo. Sim. Veja, eu sei que os católicos rezam, né? Por exemplo, a oração do Pai Nosso é rezada por eles. Se você for rezar a oração do Pai Nosso, reze, mas buscando entender o significado dessa oração. Entenda as palavras, né? Não estou dizendo para deixar de rezar, não, mas reze entendendo as palavras e, na sequência, fale aquilo que está no seu coração, porque Deus ouve aquilo que a gente quer direcionar a Ele. Tempo atrás, eu tive uma experiência bem legal com uma capelã Érica Checan, lá da PIB Curitiba. Ela foi convidada a trazer uma palavra para uma família que estava comemorando, entre aspas, o aniversário de morte de uma pessoa, né? 1 ano de falecimento. Então, eles foram para o cemitério, né? Isso é o costume entre os católicos. E ela trouxe uma palavra muito legal lá para aquela família. Veja, uma família católica, nós batistas, e ela terminou com a oração do Pai Nosso, mas fez algo simples que talvez te ajude se você é católico, né? Ela falou, gente, vamos orar agora, né? Vamos rezar a oração do Pai Nosso, entendendo que o Pai é nosso. Entendendo não só que Deus é nosso Pai, mas Ele não é só o meu Pai, Ele é o nosso Pai. Nós somos uma família espiritual. E aí todo mundo, né, junto, Pai Nosso, está no céu, santificado. Quando terminou, veio uma senhora e falou com ela, olha, eu rezo a oração do Pai Nosso desde que eu nasci e nunca tinha percebido que o Pai é nosso. Então, muitas vezes a gente faz orações acostumado. A gente fala, às vezes, dos católicos, mas a gente faz oração, às vezes, né? Deus, obrigado por essa comida, nos abençoe, amém. O Deus me abençoe agora para dormir, né? Que tem um bom sono. Sem pensar no significado daquilo que a gente está falando. Né? Sem entender que é um momento de nos conectarmos a Deus e há um propósito nas nossas palavras de reconhecermos quem Deus é, de reconhecermos quem nós somos e de reconhecermos a necessidade de Deus na nossa vida. Se nós reconhecermos essas 3 coisas, não há limite no que nós vamos falar ou pedir para Deus. Podemos ser ousados como Moisés falando, Deus, meu desejo é morrer. Porque nós estamos falando com quem devemos falar, que é o nosso Pai, que está no céu, que nos ouve e que nos ama. Então, minha dica para você é, não deixe de orar. Ore, ouse orar, dando significado às suas palavras. Que demais, Vili, que demais. Eu quero fechar com uma última coisa que eu fiz recentemente, e essa é a hora que o religioso ele vai ficar escandalizado até o máximo, né? O que eu fiz? Eu criei um grupo no WhatsApp com a minha noiva e depois tirei ela do grupo e dei o nome do grupo para GG. Não é nem Jesus, é GG. E aí, assim, durante o meu dia, eu vou escrevendo orações lá e vou mandando nesse grupo, no WhatsApp mesmo. Vou colocando lá, Deus, tá acontecendo isso, isso e isso. Tô precisando disso, disso e disso. Sabe? Pô, Deus, me senti de tal forma. E assim, a gente na psicologia, a gente aprende que o colocar para fora, né, o expressar aquilo que você está sentindo, ele já é um mecanismo terapêutico. Já é algo que... Pode ver que toda vez que a gente confessa um pecado, que a gente fala com alguém, a gente se sente mais leve, tipo assim, saiu aquele peso das minhas costas. E eu falei, não, eu preciso fazer isso de uma maneira até às vezes mais funcional. Então, às vezes eu tô aqui no meio do trabalho, né, me respondendo um monte de e-mail, respondendo um monte de conversa, e aí eu paro ali, entro na minha conversa com Jesus e mando uma mensagem. Se algum dia ele me responder por ali,
ou eu fui hackeado, ou eu estou presenciando um milagre. Mas assim, se eu descobrir que se ele me responder, eu passo o número dele para vocês depois, tá bom, gente? Então, Mas eu achei muito legal, cara. Isso aí segue o mandamento bíblico, né? Que é entrar no seu quarto em secreto, a gente pode aplicar, né? Algo em secreto ali sendo feito. O que não é legal tu ficar colocando a oração. Eu lembro que tinha um amigo meu que fazia oração no Facebook. Sabe aquela oração para os outros ver, mas falando com Jesus? É meio estranho, né? Porque não é o que a Bíblia nos direciona. Agora, dessa forma, faz muito sentido. E a nossa mente hoje é muito de escrita, né? Eu já me vi digitando orações na minha mente, então vou começar a seguir aí a orientação do João. Mas... É isso aí, muito gente. Boa essa, viu? É isso aí. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês. A gente já está encerrando o episódio. Lili, obrigado mesmo, cara. Não só obrigado pela participação, mas obrigado, né, pelo seu sim para Jesus em relação à produção textual. Cara, tenho certeza que esse livro vai trazer muita clareza para muita gente. Cara, ele já está na minha lista aqui faz tempo mesmo. Eu preciso lê-lo. Não adianta. Esse livro aqui já está faz tempo. Então, obrigado mesmo. Sá, quero te agradecer também pelo teu coração, pela disposição de estar aqui com a gente. Continua pregando o evangelho do reino de Deus aí na Bahia, né? Que Deus possa estar te abençoando muito. Gente, e mais uma vez, se você não segue a gente no Instagram, segue a gente lá, @PãoDiário_Universitários. Se você ainda não baixou nosso aplicativo, entra lá também na sua App Store e baixa o nosso aplicativo. Gente, nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau.